Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dividendos em Alta. Neste vídeo nós vamos comentar sobre 3 notícias que marcaram essa semana que passou aí, no mercado financeiro. Decisão da taxa de juros pelo Copom, divulgação de resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil e também divulgação de dividendos, pagamento de proventos e também divulgação pela TAESA dos resultados do primeiro trimestre de 2024, bem como anúncio no pagamento de proventos e também alteração na política de pagamento de dividendos pela companhia. Então já curte o vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho. Para você é um simples clique aí, mas para mim faz muita diferença aqui no meu processo de crescimento no YouTube. Então vamos para o vídeo. Então, vamos começar falando sobre a queda na taxa Selic, O Copom cortou em 0,25 pontos a taxa Selic, uma decisão dividida onde os indicados pelo presidente Lula tiveram um posicionamento e os indicados pelo ex-presidente Bolsonaro tiveram outro posicionamento. Os analistas especulavam qual seria o placar a votação pela redução do corte de juros, se seria 0,5 ou 0,25, e como ia votar cada um dos integrantes do Banco Central, que compõe o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, sendo que são 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, já que isso poderia ser um indicativo aí de como que a autoridade monetária vai se comportar daqui para frente depois que o presidente sair. E aí a votação mostrou uma diretoria bem dividida entre os diretores que foram indicados pelo Lula e os que são remanescentes do governo Bolsonaro, que ainda são a maioria. Porém, a tendência agora é que esses que são a maioria se tornem minoria e o posicionamento desses que vão ficar é por um corte mais expressivo na taxa de juros. E o mercado não gostou nem um pouco desse racha, dessa sinalização do Banco Central, tanto que a Bolsa, no dia posterior ao anúncio da taxa de juros, aí, caiu quase 1%. Falando então sobre os resultados do Banco do Brasil, teve um lucro líquido ajustado aí no primeiro trimestre de 2024 de 9,3 bilhões de reais, representando um aumento de quase 9% em relação ao primeiro trimestre de 2023, porém um decréscimo de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2023, ao trimestre anterior. O mercado aparentemente não gostou desses resultados do Banco do Brasil. A Morgan Stanley disse que o lucro bateu o consenso, mas a qualidade não foi ótima, tanto que as ações do banco apresentaram uma queda de mais de 4% após a divulgação dos resultados. Então, o mercado bateu muito na cotação aí do Banco do Brasil depois da divulgação dos resultados. De acordo com a Morgan Stanley, o lucro líquido gerencial de 9,3 bilhões ficou 4% acima das projeções do próprio banco e 2% acima do consenso de mercado. O ROI ficou acima de 20%, 21,7%. Além disso, na teleconferência de resultados, o CFO do Banco do Brasil negou a possibilidade de aumento do payout. Muita gente estava especulando aí que o banco poderia aumentar o payout de 45% para 50% a partir de 2025. Ele ressaltou aí que não há discussão para elevação. A intenção deles aí é manter 45% de payout atualmente praticado pelo banco. Apesar do mercado admitir que o banco continua entregando bons números, ele fez muitas ponderações a respeito desse resultado. O pessoal da XP fala que, embora os números não tenham sido tão impressionantes como dos últimos anos, ainda há destaques notáveis, como o robusto ROI, como já mostrei, acima de 20%, sólido crescimento da carteira de empréstimo, índice de inadimplência controlado, despesas administrativas crescendo abaixo da inflação e sólida posição de capital. Porém, eles ressaltam alguns pontos fracos do resultado, como o spread de clientes mais baixo, os resultados de tesouraria mais baixos e o custo de crédito pressionado. O pessoal da XP considera aí que houve um deterioramento ligeiro da qualidade dos resultados do primeiro trimestre. Apesar disso, a XP reiterou a recomendação de compra do papel com preço-alvo de R$ 36,50. Da mesma forma, a Genial Investimentos, apesar das eventuais preocupações com o desempenho do Banco Patagônia e a potencial deterioração da inadimplência do agro, o operacional do banco continua resiliente, com sólida e consistente geração de lucro. Então, eles também reiteraram a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 34. Então, aqui eles fizeram um compilado com várias casas de análise, a maioria delas recomendando compra do papel, apesar de algumas ponderações, mas é um banco que está com um resultado muito consistente, entregando sólido crescimento, e às vezes os analistas ficam aí procurando pelo em ovo, e isso pode abrir oportunidade de compra, como aconteceu do banco cair aí mais de 4% só no dia de hoje, e muita gente aproveitou para comprar. Além disso, o banco também soltou um fato relevante, o pagamento de proventos, pagamento de JCP no valor de 29 centavos por ação e pagamento de dividendos no valor de 16 centavos por ação. O pagamento vai ser no dia 21 de junho e a data com é no dia 11 de junho de 2024. Então, mais de um mês aí para quem quiser montar a posição no banco ainda. O pagamento desse JCP, como tem incidência de imposto de renda, os 29 centavos menos os 15% de imposto de renda vão ser 24 centavos líquidos, mais os 16 centavos de dividendos. Responderia aí 40 centavos por ação. Se a gente dividir esses 40 centavos por ação pela cotação, R$ 7,21, daria aí, só nesse pagamento, um dividend yield de 1,5%. Lembrando que o banco ainda tem vários anúncios de pagamentos para fazer no decorrer do ano.
Outra empresa que divulgou seus resultados no quarto trimestre foi a Taesa. Então, a Taesa encerrou o primeiro trimestre de 2024 com um lucro líquido IFRS de 374 milhões, uma queda de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido regulatório foi de 193 milhões, uma queda de 10,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Já o EBITDA, pela norma IFRS, alcançou 558 milhões, a redução de 2% na base anual. O mercado considerou esses resultados aí abaixo das expectativas e a Taesa também apresentou uma desvalorização aí de quase 2% nas suas cotações após a divulgação dos seus resultados. Além disso, ela divulgou um fato relevante, comunicando que a base de cálculo para a distribuição de proventos da companhia agora vai passar a ser o lucro líquido regulatório a partir de 2024. Para 2024, a proposta será de no mínimo 75% desse lucro líquido regulatório e a partir de 2025, a intenção da companhia é pagar 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Os analistas avaliam que essa nova política de dividendos oferece mais previsibilidade em relação aos rendimentos potenciais e possivelmente rendimentos mais elevados. Apesar dessa orientação de pagamento mais elevado, pode implicar em uma alavancagem mais elevada da empresa no futuro. O Banco Safra pondera aí que essa nova política então pode limitar a capacidade da empresa de participar de novos leilões e tem recomendação de venda para a Taesa. E junto com o resultado, ela soltou esse aviso aos acionistas aí, comunicando o pagamento de juros sobre capital próprio, um montante de 144 milhões e 800 mil reais, e corresponderia aí a 42 centavos por ação no ticker TAI11. O pagamento deve ser realizado no dia 27 de junho de 2024 e a data com é dia 13 de maio. Então quem finalizar o pregão do dia 13 de maio com as ações da Taesa vai fazer jus a esse pagamento aí, desse JCP. Esses 42 centavos por ação também sofrem incidência de imposto de renda, né? 15%. Então se a gente multiplicar por 0,85, a gente vai ter um montante líquido que a Taesa vai pagar, que seria de 35 centavos. Se a gente dividir esses 35 centavos pela cotação atual de R$ 35, a gente teria aí um yield nesse pagamento de aproximadamente 1%. Você está comprando Taesa, Banco do Brasil, nesses preços? Aproveitou essas quedas? O que você está fazendo? Deixa aí nos comentários. O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, falou, até mais.